Diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Volta um pouquinho a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 51, apenas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, verso de número 51. Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou diz espera, pastor. Estou ouvindo ainda barulho de folhas, nós esperamos para que nós podemos fazer uma leitura todos juntos. Diz assim: naquele momento, o véu do Santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos por um momento, curva sua cabeça. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós já oramos, nós louvamos, nós adoramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que nos é ensinado quanto a um culto, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós fizemos. E nesse momento, Senhor, agora nós Te pedimos que a Tua resposta da nossa adoração chegue ao nosso ouvido, chegue ao nosso coração, chegue ao nosso entendimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui celebrando, Senhor, meu Deus, meu Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, louvando e Te engrandecendo, porque nós temos essa oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, Papai querido santo, então neste momento, que a Tua resposta possa vir ao nosso coração. É o que eu Te peço e Te agradeço. E quem crê diz amém? Se sente glorificando o Senhor? Aleluias! Queridos, eu não gosto de falar dessa forma, mas nós estamos naquilo que nós chamamos de culto mais importante do mês. Nós estamos naquilo que nós damos tanto valor, porque é um momento de cear com Cristo, é um momento de cear com a igreja, é um momento de nós estarmos juntos, congregando, tabernaculando, estamos em um só pensamento, porque a Bíblia vai dizer que a ceia não acontece porque é um dia determinado. A ceia não acontece porque montamos uma mesa. Paulo vai nos ensinar que nós precisamos estar em memória de Cristo. Nós precisamos estar lembrando do sacrifício, lembrando de tudo que Ele fez por nós, lembrando dos milagres, lembrando da ressurreição e também, muito importante, lembrando que Ele está às portas para vir nos buscar. Ele está voltando, Jesus está voltando. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala: meu irmão, Jesus está voltando, e a igreja precisa estar clamando a Ele, dizendo Maranata, como no livro de Apocalipse diz. Querido, nós vemos todas essas situações, nós estamos aqui para celebrar esse momento, mas há algo que nós estamos perdendo, há algo que nós estamos deixando de viver, e não é esse o propósito de Deus em nossa vida. Nós estamos vivendo em um momento da igreja em que é poucos os sinais que nós vemos. Nós estamos vivendo num momento da igreja que é poucos milagres que nós vemos. Nós estamos vivendo um momento da igreja que é pouco a manifestação de demônios por causa da presença do Senhor. E nós estamos, infelizmente, normalizando essa situação de culto. Por causa disso,
Nós vemos uma imaturidade dos cristãos nos dias de hoje. Nós temos uma liberdade no Brasil de pregar, de falar, de ir para a igreja. Coisa que no nosso mundo nós já não estamos vendo mais tão simples. Querido, pessoas estão sendo mortas por amor de Jesus nesse exato momento em outros países. Existem outros países que estão condenando cristãos à prisão perpétua porque estavam dentro de um culto. Existem lugares que, se tiver 2 ou 3 cristãos juntos, o governo manda a polícia prender e ninguém sabe o paradeiro dessas pessoas. Nós estamos vendo os sinais já acontecendo, tantos quanto já aconteceram, mas pela misericórdia de Deus nós ainda temos o prazer, nós temos ainda o direito de estarmos aqui celebrando uma Santa Ceia, mas muitas das vezes a liberdade tem nos corrompido. O direito de estar, o direito de fazer, o direito de andar tem nos deixado de fora daquilo que é mais importante, porque nós achamos só porque nós podemos estar numa igreja já está bom o suficiente, mas a liberdade tem nos roubado o melhor que Deus tem para derramar sobre a igreja. Querido, o nosso mundo está aguardando sinais, o nosso mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E qual é essa manifestação? Está aguardando o milagre, está aguardando o testemunho, está aguardando a manifestação daqueles que falam que são filhos de Deus. O problema é que com a nossa liberdade, e quando a liberdade é excessiva, nós nos perdemos no valor daquilo que fazemos. Com isso, a igreja demonstra uma imaturidade gigantesca. Nós estamos que nem muitas das vezes os nossos filhos. Quando nós chegamos na adolescência, nós queremos chegar logo na fase adulta, porque achamos que a fase adulta nós vamos fazer o que queremos. Nós vamos andar onde queremos, com quem queremos, e nós vamos fazer tudo aquilo que os nossos pais nos proíbem. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja dessa forma, e é o maior desafio para alguém que vai ministrar a palavra, é a questão da imaturidade, porque nós temos pessoas dentro da igreja completamente maduras que qualquer coisa não satisfaz, e muitas das vezes enfraquecem porque não estão comendo direito. E tem pessoas imaturas que começam a passar mal, começam a desistir, começam a trocar de lugar, porque o alimento é muito sólido e elas não querem sair do leite. Paulo vai explicar sobre isso numa confusão, querido, que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Ele começa a dizer: olha, vocês estão falando que são de Paulo, e vocês estão falando que são de Apolo. Eu digo a vocês, vocês estão igual ao mundo, pensando igual ao mundo. Se estão imaginando que nós competimos entre nós, que nós debatemos entre nós, que nós estamos numa briga de quem tem mais e quem tem menos. Não, não, vocês estão olhando para dentro da casa do Senhor como meninos, como crianças, atitude de crianças. E quando nós estamos em imaturidade, nós fazemos com que a igreja ela prolifere aquilo que a Bíblia condena. Como assim, pastor? É responsabilidade da igreja os lobos que ela tem criado dentro dela mesma. Porque muitas das vezes a verdade nos leva a não querer ouvir, a não querer seguir, a não concordar. E nós esquecemos que a Bíblia não é para se concordar, ela é para se cumprir. E muitas das vezes nós geramos lobos para pregar aquilo que nós queremos ouvir. Nós geramos aqueles que vão organizar contenda no meio da igreja. Nós geramos os falsos mestres que vão preparar doutrinas para nos satisfazer. A imaturidade faz nos gerar os apóstatas.
aquele que se lança fora da fé, que prega, mas a sua vida não condiz com aquilo que prega, está falando para você seguir, mas não segue a si mesmo. A imaturidade nos leva a gerar aquilo que pode destruir a igreja. Nós falamos tanto nos dias de hoje, o evangelho coach, o evangelho que só satisfaz, o evangelho do sonho, o evangelho do país das maravilhas, mas quem está gerando isso é a igreja. Porque a igreja quer ouvir isso. Porque nós não queremos ir para o alimento sólido, esquecendo o risco que estamos correndo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus vai deixar claro que o céu é tomado à força. Se o céu é tomado com briga, essa briga não é para meninos, essa briga é para homens. A Bíblia vai deixar claro que Deus tem uma recompensa. Deus tem algo para nos entregar. Deus tem uma herança. Nós vamos participar da herança de Cristo, mas só pode acessar a herança quem já passou de maioridade, quem não é mais menino. Nós estamos perdendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o melhor de Deus. Nós estamos deixando de viver o melhor, porque nós estamos querendo o tempo inteiro beber o leite apenas, para não ter o esforço de digerir aquilo que o Senhor está esperando de nós. Nós estamos apenas naquela maré baixa, naquela água até os tornozelos, para não se arriscar nesse mar. Nós estamos apenas querendo brigar um com os outros para ver o que quem vai fazer, quem vai dizer, e o que nós estamos fazendo aqui, esquecendo que o evangelho é maior do que tudo isso. Paulo envia uma carta para uma igreja que ele amava. Paulo envia uma carta para uma igreja que o seu maior discípulo coordenava. E a discussão na época era de quem era de quem. Quem era de Paulo e quem era de Apolo. Paulo uma certa vez recebe alguns membros da igreja a qual Apolo era líder, falando mal de Apolo, falando que lá não dava para ficar, que isso, que aquilo. Paulo fala: olha, se vocês estão assim, eu também não recebo vocês, vocês voltam de onde vocês vieram. Porque nós não estamos aqui para pregar aquilo que você quer ouvir, que vocês querem se satisfazer. A igreja não é de Paulo, não é de Apolo, querido, a igreja é de Cristo. A igreja não é do João, não é da Maria, a igreja é de Cristo. Nós seguimos o evangelho de Cristo. Nós não seguimos o evangelho do João, da Maria, do Pedrinho. Não, nós seguimos o evangelho de Cristo. Nem sempre nós vamos concordar, mas todas as vezes nós precisamos seguir, se nós queremos estar perto de Cristo. Mas pastor, eu não concordo, querido. A Bíblia não é um livro de interpretação, a Bíblia é clara. Sim é sim, não é não. Não dá para nós ficarmos perdendo tempo nesse disse-me disse, ou o que nós vamos viver. Nós estamos numa santa ceia e muitas pessoas nem sabem o que nós estamos fazendo aqui. Acham que a santa ceia é para nos aproximar de Cristo, e Paulo disse que não. A santa ceia é para nós demonstrarmos a comunhão um com o outro. A santa ceia é para nós mostrarmos um para o outro que nós somos uma igreja. Por isso que Paulo explica na mesma carta, dizendo: olha, vocês esperam um pelos outros, não sai comendo um na frente do outro não, porque não é sobre relacionamento com Deus a santa ceia. A santa ceia é sobre o relacionamento com a igreja. Se você está em comunhão com a igreja. E muitas das vezes nós esquecemos ou queremos apagar aquilo que a própria Bíblia diz. Esse não é um culto que nós conseguimos
levar a imaturidade até o final. Porque o que Cristo ensinou na Santa Ceia é para maduro, não é para menino. O que Cristo fez ao cear é para maduro. E muitas das vezes nós reclamamos com Deus. Nós vivemos tempo dentro da igreja sem receber as nossas promessas e culpamos por não ter alcançado aquilo que Ele disse um dia, mas na verdade nós não amadurecemos, não estamos prontos para receber. Nós achamos que a nossa vida cristã é somente bater cartão dentro de um culto, e não é, querido. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. A Santa Ceia é para nós demonstrarmos para o mundo que nós conseguimos viver juntos. Mesmo que na mesma mesa tenha o traidor, mesmo que na mesma mesa tenha aquele que vai negar, mesmo que na mesma mesa tenha aquele que vai brigar por posição, mas nós conseguimos ser igreja. Quem santifica a igreja é Cristo. A igreja não consegue se santificar, nós não corrigimos nem os nossos erros muitas das vezes. Mas queremos agir como meninos dentro desse contexto. Se algo de errado acontece, é só menino que joga a culpa no outro. Se algo está acontecendo na nossa vida, é só criança que joga a culpa no outro. É só criança que bate o pé e quer demonstrar a insatisfação com birra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes nós olhamos para os nossos pais e quantas das vezes nós achávamos que eles não gostavam da gente. Quantas das vezes nós ficávamos birrentos porque ouvimos um dom que não gostamos. Porque isso é papel de criança. Não é papel de entrar dentro da igreja, ouvir a palavra de Deus e bater o pé porque não gostou. Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu brincava como menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci e eu preciso abandonar as coisas de menino. Querido, a Bíblia vai dizer que nós temos um acesso. A Bíblia vai dizer que nós podemos entrar na presença de Deus, que nós podemos entrar onde nós não poderíamos antes do sacrifício de Cristo. Levítico capítulo de número 21 vai dizer as especificações que um sacerdote precisava ter para entrar no Santo dos Santos, para vencer o véu, para romper o véu. Quando Jesus veio no meio da sua morte, a Bíblia vai dizer, como lemos, o véu se rasga de cima a baixo, nos dá o acesso, mas Jesus em nenhum momento tirou ou desmereceu como nós precisamos entrar. Ter o convite, mas não respeitar as limitações, não nos dá direito de entrar. Se nós fomos convidados para uma festa de gala, se você chegar lá sem o seu terno e sua gravata, o seu convite não vale de nada, você não vai entrar. Nós imaginamos que o véu se rompeu para nossa oração chegar a Deus. Nós imaginamos que o véu se rompeu para nossa adoração chegar a Deus. Querido, é muito mais profundo do que isso. Entrar no Santo dos Santos não é apenas chorar, se emocionar, ter remorso daquilo que faz e quando passa da porta para fora já está planejando fazer de novo. Não. O que Jesus fez foi nos reconciliar com Cristo, por Cristo. Foi nos dar o direito de acesso, mas para acessar, precisa cumprir algumas coisas. A porta está aberta, mas não se acessa de qualquer maneira.
Querido, entrar no Santo dos Santos não é apenas chorar dentro de um culto, não. Não é apenas ouvir uma profecia, não. Não é apenas ouvir uma palavra, não. Entrar no Santo dos Santos é uma vida transformada que não te dá o direito de retornar para trás. Jesus na Santa Ceia, Ele estava mostrando para todos que era possível viver em comunidade. Jesus estava mostrando para todos que era necessário lembrar do sacrifício que Ele iria fazer na cruz, porque é isso que Ele requer de nós, é um amor sacrificial. Ele pede para Pedro aquilo que o grego fala que é agapé, o amor que se sacrifica. E é engraçado que no diálogo de Jesus com Pedro, Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu te amo. Mas Jesus quer algo a mais. Jesus diz: agora você precisa me mostrar que você me ama. Apacenta minhas ovelhas. Não é só falar, é demonstração. Jesus não está dizendo: olha, eu rompi o véu para você sair feliz de um culto. Não, não. Jesus não está dizendo: olha, eu rompi o véu para você estar dentro da igreja. Não. Jesus está dizendo: eu rompi o véu para você acessar um lugar que não era para todos, mas é necessário cumprir algumas especificações. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, a imaturidade nos tira do santo dos santos. Existe um hino que nós cantamos muito, que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais viver. Se nós analisarmos esse hino, nós vamos para aquilo que Pedro prega em 1 Pedro sobre predestinação. Algo que Deus sonhou para nós, não como destino, porque nós temos o poder de mudar aquilo que Deus sonha para nós, mas como predestino, aquilo que Deus espera de nós. E algo que Calvin uma vez disse, e a igreja se revoltou contra ele. Ele disse: uma vez que você experimenta a salvação, você nunca sai da salvação. Não é você não perde a salvação. Significa que uma vez que você prova, você não quer outro lugar, você não quer ir para outro lugar. Uma vez que você entra no domingo, você não vai estar fraco na segunda, pensando em desistir na terça, batendo o pé na quarta. Não, não, é uma questão de maturidade. Deixa eu te dizer uma coisa: não era qualquer um que entrava. Deixa eu te explicar algo. Israel tinha mais de 2.500 sacerdotes e só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Era feito sorteio, porque um homem só entrava. Existiam pessoas que dariam a vida inteira pelo ministério, se preparariam a vida inteira para entrar e nunca entrariam, porque era capaz de rodar todo mundo e você morrer antes da sua vez. Existiam pessoas que sacrificavam a sua família, sacrificavam os seus desejos, sacrificavam a sua vontade, sacrificavam o seu trabalho, o seu profissional. Eles esperavam ser o que Deus esperava deles. Eles não tinham planos, eles não tinham sonhos, porque eles viviam os sonhos de Cristo. E mesmo assim existia tempo com alguns que não entravam. Mas a Bíblia não relata nenhum sacerdote que mesmo não entrando voltou para trás. Mesmo não tendo direito, o sorteio, a sorte de entrar, ele voltou para trás. Nenhum negou que a melhor vida era aquela que eles estavam vivendo. E quando nós falamos de entrar no Santo dos Santos, requer maturidade, querido. Porque o que você vai ver lá não é para meninos. Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja pouco se fala daquilo que Daniel viu, daquilo que Ezequiel viu, daquilo que Jeremias viu, e muito menos daquilo que está escrito no Apocalipse. Porque a nossa mente humana não consegue compreender o que aqueles homens viram.
E nós queremos explicar através da teologia algo que só se explica pelo Espírito. Imagina uma roda no meio de nós, uma aliança gigante cheia de olho com asas voando. Isso aterroriza qualquer menino. Nós imaginamos o tempo inteiro da nossa vida anjos do mesmo formato que nós, com 2 olhos, uma boca, 2 mãos, porque nós estamos querendo que o céu pareça conosco para que nós conseguimos entender. Para que nós não precisamos evoluir, nós precisamos ficar aonde estamos, e está muito bem. O véu do templo se rasgou, alguns entram, mas eu não preciso entrar. O povo estava clamando a Deus para ver Deus como Moisés via. Para que você entenda que Deus não trabalha com meritocracia, Deus trabalha com disponibilidade. Moisés não era mais bonitinho que nenhum. O povo clamou, Deus falou para Moisés: olha, eu vou aparecer para o povo, amanhã todo mundo sobe o monte, eu vou me revelar para o povo, manda eles ficarem de jejum, manda eles se santificar, porque eu vou aparecer. No outro dia a nuvem desceu, o terremoto começou a acontecer, a coluna de fogo desceu no pico, e todo mundo disse para Moisés: não, isso daqui não é para mim não. Sobe lá, Moisés. Sobe lá, porque eu não quero. Eu tenho medo disso. E se eu subir e ele me matar? Querida, a presença de Deus não é para quem se acha mais santo, mais pregador, que já leu mais a Bíblia. Não, a presença de Deus é para quem tem disponibilidade de viver isso. Porque a presença de Deus nos requer tudo. Viver a presença de Deus nos requer nossos sonhos, requer os nossos sacrifícios, requer muitas das vezes o nosso comodismo, requer a nossa disponibilidade. Às vezes nós viemos para a igreja, mas não estamos disponíveis a Cristo. Se Cristo mandar a gente acordar de madrugada, a gente puxa o cobertor e cobre a cabeça. Se Cristo mandar a gente jejuar por alguém, a gente começa a jejuar pela porta que nós queremos que abre para nós mesmos. Nós vamos para uma oração quando o nosso calo aperta. Nós muitas das vezes estamos em uma santa ceia porque o nosso pastor vai ver. Por causa das regras do ministério. Nós não resolvemos os nossos problemas com hombridade. Muitas das vezes nós não concordamos, mas não somos homens o suficiente para conversar o que nós não concordamos. Muitas das vezes nós queremos demonstrar a nossa insatisfação com desobediência, achando que nós estamos desobedecendo a homens. Meninos. E o véu não foi rompido para meninos. O véu foi rompido para adultos, para homens. Por isso que em Levítico, capítulo de número 21... Deus fala para Moisés: o sacerdote vai entrar, mas ele não pode entrar de qualquer jeito. Porque a minha presença naquele lugar é tão grande, que se ele entrar com desejos próprios, se ele entrar em pecado, se ele entrar com vontade própria, se ele entrar achando que ele está certo, ele vai morrer lá dentro. Ele não vai aguentar. Querido, amarravam um sino como se fosse de gado. E o sacerdote entrava sacudindo o sino. Se o sino parasse, eles só puxavam a corda porque sabiam que ele tinha morrido. E ainda era sonho de muitos sacerdotes. Porque quem entra no Santo dos Santos muda a história.
Quem entra no Santo dos Santos muda a vida. Deixa eu te dizer uma coisa: Zacarias e Isabel não podiam ter filhos, mas a vontade de Zacarias era entrar dentro do templo. Quando Zacarias entrou no Santo dos Santos, ele viu um anjo dizendo: olha, hoje eu abro a madre, vai ter um filho e vai chamar João. Porque quem entra, querido, não sai da mesma forma. Se sai da mesma forma é porque não entrou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para entrar no Santo dos Santos. As roupas não podem ser as que você quer. Às vezes nós queremos entrar na presença de Deus, viver mais, viver milagres, viver sobrenatural, vestindo as mesmas roupas que nós viemos do mundo porque é confortável. Às vezes nós queremos vestir a mesma história que nós viemos porque é confortável. Os crentes Gabriela que falavam: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, querido. Não é do jeito que você quer. Porque a casa não é nossa, a casa é dele. E dentro da casa dele, as regras são as dele. É ele que coordena, é ele que manda, é ele que sabe quem pode e quem não pode. É ele que diz: olha, vai entrar e vai sair vivo. É ele que diz que vai entrar e vai sair morto. Nós queremos viver grandes coisas de Deus, mas nós não queremos trocar as nossas vestes. A primeira coisa que Deus, quando mostrou para Moisés, ele disse: olha, Moisés, antes de conversarmos, tira a sandália. Porque você veio andando da onde você quis, mas o lugar aqui dentro é santo agora. Você veio fazendo o que você quis até agora, mas aqui é santo. Aqui não é com a sua bagagem, aqui não é com o seu jeito, com a sua capacidade, com aquilo que você aprendeu. Não, não, você aprendeu muito lá no Egito, a gente vai usar isso daqui para frente. Mas para falar comigo, eu não preciso nada disso, eu só preciso que você seja você. Eu não quero saber se você foi tratado como um príncipe no Egito. Eu não quero saber se você saiu do Egito como homicida. Eu não quero saber se você passou 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro. O que eu quero saber agora é se você está disponível. E para estar disponível, tira tudo que você veio carregando. Jesus entra na casa de Lázaro, uma das últimas visitas antes de Lázaro morrer. A gente sabe a história de Maria e de Marta. Uma estava atarefada, estava estafada de tantas coisas, estava brigando com o próprio Jesus, porque que Jesus não tinha falado para a irmã levantar. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, você está cheia e carregada de tantas coisas, que só uma importa, e a sua irmã escolheu a melhor parte. Muitas das vezes nós estamos cheios de tantas coisas. Estamos cheios de tanta coisa, de tanta religião, de tanta opinião, de tanto consenso, de tanta forma que nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito e esquecemos que para se apresentar diante de Deus é do jeito dele. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele, para entrar no Santo dos Santos é anseio e não responsabilidade. Confundimos muitas das vezes ser e fazer. Nós fazemos para Deus e esquecemos de ser aquilo que Ele espera de nós. Nós tocamos, nós limpamos, nós arrumamos, nós pregamos, nós aceitamos convites, nós fazemos inúmeras coisas. Mas muitas das vezes nós já não temos nem mais fome, nem mais sede dele. A coisa se entra no automático. Nós já esperamos algo do culto de hoje. Nós já sabemos os hinos que vão cantar.
Nós já sabemos quem vai pregar. Nós já sabemos que é uma santa ceia, que no final vai todo mundo vir até aqui à frente se servir. E nós já não esperamos mais nada, nós só viemos por responsabilidade e não por anseio. Nós só viemos porque somos responsáveis. Eu e a pastora, a gente brinca muito com isso, porque nós não gostamos de pegar nada e fazer pela metade. A gente brinca porque nem série, se a gente começar a assistir, a gente vai deixar ela pela metade, a gente tem que terminar. Que isso faz mal para nós. Mas Jesus não está esperando isso. A responsabilidade não vem na frente do desejo, do anseio. O anseio faz-nos ser responsáveis, mas sem anseio, a responsabilidade não é nada. Estamos colocando os bois na frente dos carros. Estamos querendo carregar a presença de Deus em carros de boi. E ainda questionando a Deus, porque se alguém morre no meio do caminho. Querido, Jesus está querendo que você entre, que você viva uma vida de comunhão, que você viva uma vida dentro da onde Ele rasgou para você estar. Mas é necessário amadurecer. Nós estamos perdendo a presença de Deus por coisas tão pequenas, por coisas tão banais. Nós estamos perdendo a presença de Deus porque não temos hombridade de pedir um perdão. Nós estamos perdendo a presença de Deus porque não temos hombridade de dizer aquilo que nós pensamos. Nós estamos perdendo a presença de Deus porque não queremos obedecer ninguém. Nós estamos perdendo a presença de Deus porque não temos respeito por ninguém. Nós estamos perdendo a presença de Deus porque queremos que tudo saia da nossa forma e fora da nossa forma está errado. Nós não conseguimos viver em comunidade, porque viver em comunidade requer um suportar que nós não estamos dispostos a viver. Eu sou amigo de quem concorda comigo, de quem fala sim, Senhor. Eu não sou amigo daquele que discorda, porque a discordância dele se mostra que ele não gosta de mim, e nós não conseguimos nem conversar mais. Eu preciso impor minha opinião, porque a minha opinião é a que tem que ser seguida, e nós vamos deixando de ser igreja por poucas coisas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: para entrar no Santo dos Santos, não pode temer a morte. Querido, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem a consciência crítica de nunca ter se achado santo o suficiente para a presença de Deus. Porque essa consciência precisa nascer junto conosco. É que existem pessoas que querem ser o quarto homem da Trindade. Existem pessoas que, se não for tratada como querubim ungido, já não serve mais. Mas todo mundo tem a consciência que nós não temos a santidade necessária para entrar. Mas mesmo assim nós precisamos ter o desejo de entrar. Mesmo que se entrar nós morremos. Mesmo que se entrar, a recompensa da entrada é a morte, mas nós morremos felizes. O povo queria ver, mas não queria pagar o preço do medo. Subir? Não, subir deixa só para Moisés. Moisés sobe. Orar deixa só para intercessão. Pregar deixa só para o pastor. Vamos limpar a igreja. Limpar a igreja é só para o irmão A e o irmão B, porque o A e o B tem tempo, eu não tenho. Vamos cear se eu não tiver nada mais importante para fazer. Vamos cear se eu não tiver nada mais interessante para fazer, se o meu cansaço no domingo não for tanto. Querido João Ribe Palharim fala uma frase, e eu venho falando ela já faz umas 2 semanas. Quem é salvo,
não deixa de participar da Santa Ceia. Agora me pergunto, por que tantas faltas? Por que tantas ausências? Se nós estamos aqui, porque nós estamos buscando uma salvação. Se nós estamos aqui para viver um evangelho da morte e não da vida. Jesus disse, olha, aquele que quer vida precisa morrer. Porque aquele que morrer vai achar vida, mas aquele que quiser viver vai achar morte no final do caminho. Quarto e último ponto. Olha para o irmão e diz, meu irmão, o sobrenatural é para quem tem o poder de Deus como estilo de vida. E aí a coisa pega. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a termos dor de cabeça e procurarmos uma aspirina. Nós estamos acostumados a precisar de uma porta de emprego, procurar o nosso know-how, os nossos contatos, para que alguém abra a porta para a gente. Nós estamos acostumados a fazer tudo com o nosso braço. E deixa eu te dizer uma coisa, esperar no Senhor não é não fazer nada. Esperar no Senhor é uma tarefa. Você conseguir esperar no Senhor, você já está fazendo muita coisa. Mas não, nós temos a criação que nós precisamos estar pegando com o nosso braço. Nós precisamos estar levando com os nossos ombros. E Deus não quer isso, querido. Deus quer cuidar de você. Deus quer te pegar no colo. Deus quer fazer você ninar. Deus quer te proteger. Querido, Deus quer te dar uma vida agradável, uma família abençoada, um trabalho digno, um ministério próspero. Deus quer fazer isso de você. Mas se você não fizer o seu único trabalho, não adianta você fazer todos os outros. Existe um hino muito antigo que diz que todo o nosso trabalho é descansar. Que todo o nosso trabalho aqui nessa terra é descansar. Nós queremos viver o sobrenatural, mas não acreditamos nos milagres cotidianos. Estamos com dor, não oramos, vamos para o hospital primeiro. Não estou falando nada contra o hospital, irmão. Existe limite para tudo. Às vezes Deus quer usar a medicina, mas você vai sem nem ter orado. Você vai sem nem ter conversado com Deus. Às vezes Deus quer fazer um milagre, mas você não tem coragem de abrir a boca para pedir Ele. Ah, mas eu não sei o que Deus vai fazer, mas a ordem é bater na porta até Ele abrir. A ordem é pedir até Ele dar. Essa é a ordem, não é saber o que está passando na cabeça dEle. Nós queremos justificar nossa ausência de fé, a nossa ausência de milagres, como se fosse a vontade de Deus. Deus faz o que está na vontade dEle, mas nós clamamos por tudo aquilo que nós queremos, é o que a Bíblia diz. Pede, se você pedir com fé, o seu Pai que está no céu vai te conceder. Mas nós queremos justificar nossa ausência de fé, por quê? Porque a gente nem vive o sobrenatural diariamente. Querido, às vezes as lutas nos desanimam, as lutas querem nos derrubar, porque nós vivemos tanto tempo se alimentando apenas de leite, ouvindo a palavra que nós queremos. Querido, às vezes você escuta uma palavra hoje e você faz uma reflexão, nem é para você, mas é para você no dia de amanhã, porque nenhuma palavra volta vazia. Tudo que Deus fala, Ele cumpre, você vai usar. Às vezes nós julgamos uma palavra, julgamos algo, porque eu não estou assim, está tudo bem. Não, não, querido. Se Deus está falando e você está dentro, é para você também. Às vezes nós estamos carregando fardos que nós estamos quase caindo, porque já era para a gente estar maduro para carregar. Já era para a gente estar pronto para carregar. Porque, querido, Deus não dá nada para você viver que você não consiga suportar.
nem bênção, nem luta. Deus não tem prazer de te destruir. Chegou o momento de nós encorparmos, de nós crescermos, de nós entendermos o que estamos fazendo. Não é vir para a igreja, não é vir para o culto. Porque, querido, uma santa ceia é sério. É tão sério que não é o Espírito Santo que te aponta os seus defeitos. Paulo vai dizer, nós precisamos nos autoexaminar. Nós precisamos nos auto-reconhecer. Paulo vai dizer que recebeu a ordem do próprio Jesus, que nós precisávamos estar juntos para participar, que a Santa Ceia é uma expressão de comunhão, que lembrar do corpo e do sangue de Jesus é lembrar que Ele foi sacrificado como nós devemos ser. Paulo está dizendo que ninguém pode te julgar nesse momento, mas você tem que ser maduro para auto se julgar. Tem pessoas que é tão criança que precisam de um pastor apontando os erros, porque não conseguem se ver, não conseguem se reconhecer no espelho. Aí nós entramos na geração que o pastor não cuida da minha vida, o pastor, e realmente nós não queremos fazer. Só que você precisa cuidar dela. Que se uma ovelha caísse sozinha, amém. Ela quis cair, mas uma ovelha leva mais. E nós, como responsável pelo aprisco, nós precisamos separar quem é bode. Porque está dando cabeçada, não é ovelha. Ovelha ouve e obedece. Mesmo não concordando, quantas vezes eu tive que respeitar o meu pastor, fazer o que ele queria que eu fizesse, mesmo não concordando. Ele era o meu pastor. Ele sabia o que ele estava fazendo e o que era melhor para mim. E se alguma coisa desse errado, a responsabilidade era dele, não minha que fiz. Nós não queremos mais nada disso. Nós não queremos uma vida com Deus. Nós queremos uma vida a qual Deus se enquadre naquilo que nós estamos vivendo. E querido, Deus não quer isso. Ele rompeu o véu para você participar, para você entrar, para você não querer sair, para você não conseguir viver em outro lugar. Não se encaixar em outro lugar, viver aquilo que Ele prometeu para você. A herança é para os filhos maduros. Por isso que Paulo, no livro de Romanos, ele sempre usa a palavra huios para falar sobre filhos, que não é qualquer filho, é filho maduro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, estar aqui precisa ser maduro. Estar em Cristo precisa ser maduro. E deixa eu te dizer uma coisa. Amadurecer dói. Quantas vezes nós crescemos e dentro da casa dos nossos pais a gente não sabia quem pagava a conta, quem colocava comida na mesa. A gente só queria. Depois que crescemos e amadurecemos, nós precisamos sair para conquistar. Muitas das vezes passamos vontade das coisas que os nossos pais nunca deixaram a gente passar. Porque o amadurecimento gera algumas responsabilidades que você não tem quando você é criança. Você vai ouvir algumas coisas que você não ouviria quando você era criança. Por isso que os pais têm tanto cuidado de conversar na frente dos filhos. Porque tem coisas que eles não são maduros para suportar, para aguentar, para ouvir e continuar. Querido, Deus está aguardando a sua maturidade chegar. Você quer viver o que Deus tem para você? Amadurece. Entenda o que Deus espera de você. Feche seus olhos por um momento nessa manhã. Querido,
não é apelo. Mas é reconhecimento. Porque nesse momento é para quem se reconhece, para quem faz uma autoanálise. Para quem tem a consciência que assim, se errou com alguém, vai lá e pede desculpa. Pede perdão, zero o assunto. Que se fez alguma coisa e tem consciência contra o irmão, vai lá e pede perdão. Aquele que se magoou, vai lá e peça perdão, porque às vezes a pessoa te magoou, nem sabe que te magoou. Isso é maturidade. Paulo vai dizer que a gente precisa resolver nossos problemas dentro de casa. Resolver nossos problemas ministeriais. Resolver nossos problemas dentro do nosso trabalho. Porque isso daqui é uma demonstração de sacrifício. Isaías vai dizer que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não reclamou, ele não gritou, ele não recusou. Ele foi levado por amor, e é isso que Deus espera de nós. Muitas das vezes nós estamos até nos sacrificando, mas estamos berrando o tempo todo para Deus. Não, querido, Deus não espera meninos, Deus espera homens. A sua vida vai mudar sim quando você amadurecer. Quando você estiver pronto para receber. A Santa Ceia, querido, é um momento de acontecer milagre, acontecer avivamento, acontecer arrependimento, mas é necessário ser maduro para entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos celebrando a ressurreição, mas estamos celebrando o sacrifício. É o corpo e o sangue. É a dor. Deus está esperando um posicionamento de nós, porque há um avivamento ainda para ser derramado sobre essa terra. Deus ainda vai mover sobre essa terra. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Milagres vão acontecer, prodígios vão voltar a acontecer antes da sua vinda. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, mas nós precisamos estar prontos para viver isso, para participar disso. Então, querido, nesse momento eu vou te dar 1 minuto para você fazer uma reflexão da sua vida, para pedir perdão para Deus, o que você precisa pedir perdão. E deixa eu te dizer uma coisa: pecado tem nome. Não é ai Senhor, perdoa os meus pecados. Não é ai Senhor, perdoa a minha mentira. Ai Senhor, perdoa a minha desistência. É para você pedir perdão para o irmão que está do seu lado. É assim que nós nos mostramos maturidade. Então eu vou te dar 1 minuto para isso, querido. Se precisar pedir perdão, levanta a peça. Se precisar dobrar o joelho para pedir perdão para Deus, dobre o seu joelho, peça. Se você precisa ligar para alguém, para pedir perdão para alguém dentro da sua casa, querido, vai lá um pouquinho lá fora, liga, peça perdão, mas não participe da Santa Ceia sem consciência. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.